Eu venho falar de um tema que nos últimos tempos tem sido quase como um holofote, né? Ouve-se falar da ansiedade, dos nossos medos, das nossas preocupações. Porque, mesmo sendo cristãos, nós somos humanos. Belisquem-se lá, vê lá se não dói. São ou não são? Vocês estão cá ou não? Estão? Mário, belisque lá. Está sentindo, Mário? Tá? Pronto. Somos humanos. Temos o direito de pensar, temos o direito de duvidar, temos o direito de pensar será, não será. Nós somos humanos. Mas ultimamente fala-se mesmo dessa ansiedade, dessa angústia, dessa preocupação. Mas é válido a preocupação, é válido os pensamentos. Só nós temos é que ter muito cuidado quando essas preocupações, quando esses medos passam para algo que é físico também, que é a ansiedade. Tenho aqui a doutora Cristina, que sabe, porque deve muita gente chegar no consultório dela com este problema, não é? Mais do que muitos. Eu acho que é um dos problemas do nosso século, a ansiedade. E eu escrevi aqui, começando por dizer que a ansiedade é uma coisa física, não é uma coisa da nossa cabeça. Já pensei que era. E peço perdão a todas as pessoas que eu disse que achava que era da cabeça, mas não é. A ansiedade realmente é uma coisa, não é uma coisa da nossa cabeça, como muitas pessoas pensam. Ela tem uma base biológica, ela tem uma base emocional, mas também tem uma base espiritual. O que acontece no corpo quando se está ansioso? Eu sei que se fosse perguntar, algumas pessoas poderiam descrever melhor ainda e na primeira pessoa. Mas pronto, fui tentar pesquisar e que realmente quando nós ficamos ansiosos o nosso corpo atua como um sistema chamado de luta e fuga ao mesmo tempo. É uma dualidade de coisas, pensamentos. Não sabemos muito bem para onde vamos ou o que queremos, se ficamos ou se vamos. E isto tem a ver com que o nosso corpo faz com que liberte então duas hormonas, a adrenalina e o cortisol. E esses são hormônios que causam sintomas físicos muito reais. O coração acelera, há um aperto no coração, há falta de ar, há os tremores, há uma tensão muscular. A boca seca, no estômago, há um nó no estômago, há os suores, às tonturas e às insónias. E nada disto é imaginação. É real. E isto é real. Porquê que é físico? Porque a ansiedade começa realmente no cérebro e espalha-se pelo corpo através de um sistema nervoso, emocional e imunitário. E por isso é que é uma coisa física, não é da nossa cabeça. Isso acontece. Não é só físico, porque o corpo realmente reage com estas coisas, mas também é emocional, porque vêm as preocupações, é o medo, é o pensamento acelerado, aquela ansiedade, não sabemos o que fazemos, ficamos às vezes muito confusos, portanto é emocional. E é espiritual, porque quando estamos subcarregados, o coração perde a paz. O coração perde a paz. E é aqui que Deus entra. Vou falar nesta parte espiritual, porque não tenho competências para falar sobre a parte biológica. Mas é dessa parte que eu vos venho falar, da parte espiritual. Quando Deus pode entrar, quando nós permitimos que Deus possa entrar nas nossas vidas. Amém? Vocês consegues então colocar o versículo? Eu pedi-lhes a eles de última hora, mas ela consegue. Então, a ansiedade é uma luta real, mas Deus oferece paz verdadeira a quem confia e entrega
as coisas na sua mão. Quero dizer que eu estava a comentar com a Filomena que eu queria trazer algo que fosse real, mas que seja leve. Não quero falar de muitos versículos, não quero falar de coisas muito complexas, não venho dar uma feijoada, como a Filomena estava a dizer que fez ontem feijoada para o almoço, mas venho trazer assim uma papinha, uma coisa leve para o nosso coração, para que durante a semana a gente se possa lembrar. Amém? Estamos cá? Raul, eu acho que vou-te pedir para vir para o pé de mim, porque eu acho que eles estão aqui ou não tomaram um pequeno almoço, não sei. Hã? Estão cá. Mas pronto. Vivemos num tempo em que realmente o medo e a pressão e a preocupação se tornam na nossa rotina. Andamos sempre preocupados. Preocupados porque até pomos o despertador para nos lembrarmos, porque estamos preocupados porque podemos não acordar. Começa logo por aí, aquele despertador horrível. Levanta. Já acordamos assim, a mil. Então, estamos preocupados porque estamos preocupados com os filhos, que temos que levar à escola, estamos preocupados o que é que acontece na escola hoje, o que é que acontece com os professores. Há uma confusão, os valores se inverteram, não é? Antes os alunos tinham respeito aos professores e hoje os professores têm medo dos alunos. E nós mandamos os nossos filhos para a escola e muitas das vezes ficamos com o coração apertado. Começam as preocupações. Ou a preocupação do trabalho, ou a preocupação porque não temos medo de perder o trabalho, ou estamos preocupados porque não estamos a conseguir trabalho. Às vezes temos medo de trabalhar por inúmeras situações que acontecem no nosso trabalho. Às vezes temos medo de relacionamentos, temos medo no nosso casamento, temos medo de tudo aquilo que se vê e que a gente imagina, que às vezes nem existe, mas nós temos medo. Nós temos a capacidade de produzir medos. Não é verdade? Temos sempre medo. Medo de alguma coisa. Hoje até tínhamos medo que chovesse. Mas olha, sol. Quando eu estava a vir para cá, ali com a Lhuba e com as minhas amigas, estávamos dentro do carro, uma chuva tremenda. E de repente o que é que acontece? Um grande arco-íris. Lembrando, eu estou contigo. Eu estou contigo. Agora está sol. Mas temos sempre medos. Medos muitas vezes que nos inibem de quê? De avançar. Eu queria tanto. Eu falo de mim. Também tenho medos. Tenho os meus amigos que brigam comigo porque eu não conduzo. No fundo tenho medo. Tenho que aceitar. Às vezes é preferível aceitar do que ignorar. E às vezes temos que perceber que medos é que nós temos para podermos continuar. Quais são os projetos? Quais são os sonhos que nós temos e temos medo de avançar? Porque simplesmente temos o quê? Temos o quê? Medo, preocupação, vou conseguir, não vou conseguir. Mas está dentro de ti, se é um sonho teu, Deus colocou lá. Vai, Ele vai contigo, Ele não te deixa sozinho. É promessa dele que Ele nunca nos abandonaria nos momentos bons e nos momentos maus. Deus não é só bom nos momentos bons. Ele é sempre e será sempre. Sempre quê? A sua misericórdia e o seu amor infinito. Há uma coisa que eu digo sempre. Eu posso não saber mais nada. Eu não preciso saber a Bíblia toda. Não preciso. Mas há uma coisa que eu tenho que saber. Que Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Sempre. Eu quando me converti tinha 20 anos, portanto 56, 36 anos. E eu dizia assim, mas eu não sei dizer aquelas coisas, eles sabem tudo, sabem a Bíblia. Eu trouxe a Bíblia. Só para não acharem que vim de telemóvel, eu trouxe a Bíblia. Eu não vou ler nada que está na Bíblia. Porque eu transcrevi. Porque não vejo, não consigo ver. Mas eu dizia assim, eu nunca vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, mas Deus, não sei. Então, mas não sei. Mas eu sei que Deus é bom. Ele me ama. Ele me aceitou. Portanto, Ele é bom. Cheio de defeitos, cheio de imperfeições,
uma vida, tinha 20 anos, mas uma vida que a gente nem sabe muito bem para onde é que ia, não é que vai. Ele me aceitou, porque Ele me ama. E tudo isso nos basta, porque tudo o resto Ele vai dando a cada dia. Eu não disse que eu tenho a capacidade de sair, já não sei nem que eu estou. Vou pedir uma coisa, estamos a falar de medo. Que medo tens tu que te impede de seguir em frente? Fecha os teus olhos, um segundo. Porque se é um medo, vem logo à tua cabeça. Não precisas pensar muito. Temos medos? Temos medos? Temos? Pensaste sobre um? Então pronto. Vamos ficar aí com ele de lado, sem nos ficar a chatear, mas vamos nos lembrar dele no fim. A raiz da ansiedade, sabem qual é? É a nossa mente. É o que queremos fazer o quê? Controlar. Nós queremos controlar tudo. Não é verdade? Nós queremos controlar tudo. Nós queremos ser perfeitos. Nós não queremos que nada falhe. Eu imagino a Fátima lá no artesanato dela, a fazer as coisas dela, e aquilo tem que ficar tudo certinho. A cor das flores tem que dizer que as toalhas que foram bordadas, que a linha, tudo. É verdade ou não é verdade, Fátima? Estás longe, mas a gente segue-te. Tal como eu dizia, às vezes não é estar perto, é querer estar junto. Por isso é que a gente está longe, mas nós estamos juntas. Então são os detalhes. Nós queremos controlar. A nossa mente quer controlar tudo. Mas sabem o que é pior? É que ele inventa. Tem uma capacidade de inventar coisas aonde não existe. Não é verdade? A gente inventa. É que se não tem, nós vamos inventar. E depois o que é que acontece? Ficamos reféns daquilo que nós inventamos. Nós inventamos. Portanto, a raiz da ansiedade é o controle. Muitas vezes a ansiedade nasce do desejo de controlar o presente e, acima de tudo, o futuro. Parecemos que queremos ser videntes, não é? Se não somos, queremos ser. Então temos a necessidade de querer controlar. Ou porque queremos ser perfeitos, ou porque queremos ser Deus. Só pode, porque se a gente quer saber o futuro, só devemos querer ser Deus. Mas nós não vamos conseguir. Nós temos Deus dentro de nós. Mas nós não somos Deus. Mas nós amamos Deus. E queremos dar sempre espaço para que Ele aqui esteja aqui dentro. Para que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Então, muitas das vezes, a ansiedade nasce do desejo de controlar o futuro e o presente. Mas Jesus disse em Mateus, se vocês quiserem abrir, ou não precisam, eu vou ler, 6:34, diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ah, não, mas eu tenho que controlar, eu tenho que saber. Eu tenho que saber se chove, não é? Tenho que saber tudo. Não sei como é que vai acontecer no trabalho, não sei como é que vai ser com os meus amigos, não sei como é que vai ser com os filhos. Eu não sei, mas eu tenho que saber. E já começamos a criar ansiedade. E esse é o nosso problema. O controle. A necessidade de querer. A ansiedade das nossas palavras, da nossa mente, nos atropelar com coisas atrás de coisas. E acabamos por não conseguir ter o quê? Paz. Às vezes precisávamos era de fazer paz na ansiedade. Paz nas preocupações. Eu sei que é fácil de falar. É muito mais fácil falar. Muito mais difícil por aqueles que passam para a ansiedade. E por isso é que nós falamos sobre isto. Para que nós não cheguemos a ter esta ansiedade. Ou sabermos controlar as preocupações para que não se torne uma doença física. Amém?
Portanto, Jesus disse em Mateus 6,34, não vos inquieteis. Não vos inquieteis por aquilo que hão de vestir, por aquilo que hão de comer, pelo nosso trabalho, porque a cada dia Deus estará lá. Às vezes a gente acha que é quase difícil, nós não entendemos. Se tu não entendes, deixa na mão de Deus. Mas quando tentamos segurar tudo nas nossas mãos, nas nossas costas, na nossa cabeça, torna-se insuportável. E é nesta altura que nós adoecemos. Quando deixamos que as preocupações, os medos, tomem conta da nossa mente. E o que é que acontece? Aqui há 15 dias eu tinha comentado que muitas das vezes as nossas doenças físicas começam na nossa alma. Não estou a dizer que sejam todas, mas muitas das nossas doenças começam na nossa alma, na nossa mente, que depois se transformam em coisas físicas. E se nós conseguimos guardar os nossos sentimentos, a nossa alma, é uma vantagem. Amém? Mas tudo quando colocamos nas mãos de Deus esse peso, quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, não quer dizer que a gente não tenha o peso. Ele está lá. Mas quando nós temos a capacidade de descansar, nós temos o descanso de Deus. Quando nós entregamos a Deus, às vezes as coisas continuam lá. A doença continua lá, a preocupação continua lá. Mas quando nós entregamos, é descanso para a nossa alma. Porque nós confiamos. Amém? Amém. Amém? A cura começa exatamente na entrega. Com a entrega e na entrega. Então, muito bem, ela foi rápida. Tudo bem. Podes pôr agora, se não te importas, Filipenses 4,6? Isto é uma eficiência mais rápida do que a minha mente. Então, é exatamente quando nós queremos cura, a palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é refrigério. A palavra de Deus é água viva. A palavra de Deus é tudo isso. Às vezes os meus amigos estão aqui e devem pensar, coitada, é louca. Só umas palavras ali escritas. Há poder naquilo que Deus fez. Há poder naquilo que Deus escreveu. Há poder naquilo que Deus deu para cada um de nós. E sabem o que é que Ele nos diz? Cambada de parvos. É mentira, essa parte é minha. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos problemas, os vossos medos, sejam conhecidos diante de Deus pela oração, súplicas e com ação de graças. Tão fácil. Eu acho que Deus às vezes tinha uma ironia, uma ironia santa. Porque às vezes nós não conseguimos perceber, não é? Eu aqui com um problema, olha Deus, eu tenho este problema. E a gente ele acha que a gente acredita que se vai tudo resolver. Mas a boa nova é, Ele vai se resolver. Vai resolver. Não vai são. Foi à casa de banho. Pronto. Vai se resolver. Pastor Paulo vai se resolver. É promessa dele. Não andais ansiosos. Porque em tudo Deus tem um propósito. Nem sempre o propósito de Deus é aquilo que nós queremos. O problema é esse. Às vezes aceitar aquilo que nós não vemos. Mas se estivermos centrados em Deus, o propósito de Deus será feito. O propósito de Deus tem algo para nos mostrar sempre. Amém? Portanto, e o versículo diz, não, podes continuar lá no 6. Não andeis ansiosos. Não é uma bronca. Não é um raspanete quando Deus diz, não andeis ansiosos. Com um ar de briga, de ira. Deus não é assim. Ele diz, não andeis ansiosos. Não é uma bronca, não é um raspanete. Mas é um convite para que não carregues sozinho os teus medos
e as tuas preocupações. Porque sozinho pesa. Com Ele será mais leve. Às vezes, no meio em que eu trabalho, toda a gente sabe que eu sou cristã, toda a gente sabe que eu sou evangélica, não ando Bíblia na mão, mas levo Deus no coração. E às vezes as coisas acontecem e eles começam a reclamar disto e não sei o que mais, e eu digo assim: oh, Pá, eu sei, deve estar difícil, mas acredita que com Deus pode ser difícil. Sem Deus pode ser difícil, mas com Deus será muito mais leve. Continua a ser difícil às vezes com Deus. Não venham dizer que não. Não é, Adriano? É fácil. Mas se fosse sem Deus, seria impossível. Só que Ele é o Deus dos impossíveis. E por isso nós queremos num Deus verdadeiro. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que nos traz paz no meio da confusão. E depois o versículo continua: não andeis ansiosos, então, não é bronca, como eu estava a dizer, mas é o convite. Um convite. Não andeis ansiosos, Deus convida-te. Dá-me, eu levo. Ele diz depois... Não, o 6. Continua no 6. Se faz favor. Ele diz: em tudo. Em tudo. Não é só algumas coisas. Não são só aquelas coisas que tu achas que Deus pode lá estar. Tudo. Em quê? Algumas. Tudo. Vocês também são exagerados. Não? Tudo. Deus quer ouvir tudo. Os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, preocupação com a saúde, preocupação com a família, a preocupação com os nossos filhos. Eles são tão chatos às vezes. Eu tenho 3. Tenho a Carolina aqui hoje. Ela diz que não, hoje não. Hoje ela não é a filha. Tenho a Carolina aqui. É a minha mais nova. Tenho 3. 30, 26 e 24. Tão fácil, não é? Ter filhos. São os anjos. Fazem sempre aquilo que nós gostávamos. Igualzinho, somos queridos, concordam sempre connosco. Nós não estamos desatualizados nunca. Cota. O que é isso de cota? Isso já passou há tanto tempo. Mas são as preocupações de pais com os nossos filhos. E ainda bem que nós temos, sinal que eles existem, os nossos filhos, não é? E eu tenho muita honra de poder ter 3 filhos e a minha filha hoje está aqui comigo também. E é sempre uma alegria podermos estar com os nossos filhos na casa do Senhor. Porque Ele promete isso. Vou beber água. Não estou com ansiedade, mas estou com a boca seca. Foi do álcool de ontem. É mentira. Então, em tudo dai. Em tudo dai. Entrega. Não presta. Isso que tu tens não presta. Entrega. Dá. É uma troca que é justa. Ele veio para isso. Ele veio para nós lhe entregarmos. Vou acelerar. Então, entrega essas preocupações. Nada não é grande, nem nada é pequeno, para que Ele não possa resolver. Nada, nada. O mais pequenininho, o mais pequeno, o maior, o grande, o soberano. Ele consegue todas as coisas. Depois, sejam os vossos pedidos conhecidos pelo quê? Pela oração. Oração. O que é isto? Eu não sei falar bem, não sei falar de uma forma eloquente, eu nem conheço os versículos da Bíblia. Será que Deus só falou a palavra para aqueles que conheciam a palavra? Será? Há pessoas que também não sabem ler. Não é? Então o que é uma oração? Uma coisa tão simples. É o quê? Uma conversa.
Sabem aquelas conversas que a gente tem com os amigos que só fala disparados às vezes? É assim. E olha, Deus comigo tem uma paciência, age, deve ter uns ouvidos também, tadinho. Às vezes eu até tenho pena dele. Às vezes eu oro por ele. Ai, que horror. Mas é isso mesmo. É uma conversa. Como tu falas com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos. É assim. Olha, Deus, eu não sei, mas eu tenho este problema. Qual é o versículo? Não sei. Mas tu sabes. Tu conheces o meu coração. Está bem? A oração é exatamente isto. E depois vem a súplica. Eu assim, o que é que será? O que é que quererá dizer a súplica, né? Porque às vezes eu penso, a súplica, a gente tem que estar ali a chorar. Senhor, Senhor. Nada. Sabe o que é súplica? Eu vou-vos dizer o que é súplica. É pedir com o coração. Eu sabia que Deus não nos pedia nada que fosse muito extraordinário. Ora, põe na mão de Deus. Súplica, abre o teu coração. Com alma, com esperança, com a certeza, com a alegria de saberes que algo vai acontecer. E por isso é que vem a ação de graças. A ação de graças é o quê? É agradecer. Mas sabem o que é mais engraçado? Eu continuo-vos a dizer, Deus pede-nos coisas quase que difíceis. Ele quer que a gente agradeça quando nós não vemos nada ainda. Ele diz para nós orarmos, suplicarmos e depois agradecer com a ação de graças. Dai ação de graças. Mas eu estou doente. Mas eu não tenho trabalho. Pai, mas os meus filhos até não estão no caminho do Senhor. Eu peco tanto. Como é que eu vou dar graças por aquilo que eu não consigo ver? Fé. Dai graças. Dá graças por aquilo que tu não vês, mas que tu queres. Eu tenho no espelho da minha casa de banho uma coisa que eu quero fazer. Não é, Filomena? Está lá na minha casa de banho. Porquê na casa de banho? Porque é o sítio onde eu olho para o espelho, porque não tem elevador em casa, não há espelhos, portanto tenho que ver em casa. Então ponho lá, um sítio que eu quero ir, está lá. E eu todos os dias olho e disse, logo eu estou neste lugar. É mais ou menos isso. Estás a pedir algo. Às vezes é difícil de vermos. Vai para o espelho da casa de banho e diz, eu te agradeço, Deus. Te agradeço. Sorri, olha. Às vezes é difícil. Sorri. Sorri e crê que aquilo que tu pediste, com a ação de graças, te agradecendo. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Deus, porque eu não vejo, eu não tenho, mas está nas tuas mãos. Tu és o dono de todas as coisas e tu tens isso para me dar. Eu digo sempre uma coisa. Deus, vocês têm despensas lá em casa? Não têm despensas? Tem ou não tem? Tem? Eu não tenho. Mas imaginam uma despensa, não imaginam? E que nós abrimos, vamos lá, temos fome. Temos fome, o que é que eu vou comer? Não posso dizer muitas coisas, senão a Luba vai brigar comigo. Se eu for lá pegar pão, se eu for lá pegar açúcar, bolos, ela já vai brigar comigo. Portanto, concentração. Abro a despensa e vejo lá, tem uns ovos. Eu vou lá, posso comer ovos, não é? Vou lá e como os ovos, como 3, 4, 5, 6, bastante manteiga, azeite, e a gente pode, porque a gordura faz bem. Portanto, vou lá e abro. Fechei. Daqui a pouco tenho fome de novo. A ansiedade às vezes traz isso, fome. Inventamos também, fome. Então vou lá e abro de novo. Então chego lá, vejo lá umas tortas feitas com farinha de coco, não é? Farinha de coco e assim umas coisas leves. Eu vou lá e tiro e pego. Deus é a mesma coisa. Deus tem uma bruta de uma despensa. Aquelas que vocês não têm? Deus tem. Muito grande. O que é que tu precisas hoje? Salvação? Salvação. Precisas de cura? Abre a porta. Vai lá buscar cura. Precisas de paz? Abre a porta.
Jesus é sempre o caminho. Bate à porta e ela se abrirá. Vou buscar paz. Preciso de alegria. Eu até tenho todas essas coisas, mas falta-me algo. Vai lá, busca alegria. Preciso de unção. Preciso de ler a palavra de Deus. Preciso de me encher. Deus é isto. Deus tem uma despesa enorme à nossa disposição. Portanto, quando nós oramos, suplicamos, podemos agradecer. Porque está lá na despensa. Nós é que às vezes não conseguimos perceber porque não batemos. Para abrir. Entra, vai buscar. Isto parece uma coisa muito, sei lá, uma coisa irreal, mas vou lá buscar. Faz isso. Faz prova de Deus. Faz prova, tenta. Faz isso. Vais ver se não vai acontecer. Portanto, a gratidão abre espaço para a paz entrar. Falamos tanta vez de sermos gratos. Ser grato, a graça de Deus nos basta. Quando nós somos gratos, quando há gratidão no nosso coração, a paz entra. A paz entra. É uma coisa que a gente não sabe descrever, mas a paz entra. É verdade. É real. Lá fora o mundo acha que nós somos loucos. Mas é real. É verdade. Agora, podes pôr 4:7, se não te importas. Obrigada. E o versículo diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele diz que quando nós apresentamos a Deus as nossas preocupações com a oração, com a súplica e com a ação de graças, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus nos envolve de tal forma que ela é como se ela nos protegesse. Nós podemos continuar lá com o problema de momento. Mas Deus protege-nos, Deus envolve-nos com tudo isso. Excede todo o entendimento significa que a paz é uma coisa que não se explica. Era aquilo que eu estava a dizer. Não se explica. Como é que eu vou dizer que tenho paz num mundo de guerra? E às vezes a gente fala da guerra, né? Da Ucrânia, aqui, ali, aquele outro, aquilo que nós temos vindo a passar. Mas às vezes há guerras tão próximas de nós. Às vezes até no trabalho, em casa. Põe tudo isso, como eu falava, as tuas preocupações diante de Deus. E Ele te dará algo que excede todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. Te dará a paz, que não se explica, que não depende das circunstâncias, não é lógica, não é uma paz lógica e ninguém vai entender. E Ele diz que guardará também os vossos corações e as vossas mentes. É como se Deus colocasse uma proteção espiritual dentro de nós, impedindo que o medo, a ansiedade e os pensamentos confusos tomem conta de nós. É uma paz que vem de dentro para fora. Vem dentro para fora. Porque isto é todo entendimento. É algo que nós não conseguimos explicar. Como é que nós podemos ter paz no meio da adversidade, no meio do problema, no meio da confusão? E nós conseguimos ter paz. É sobrenatural. Não queiramos tentar perceber. Aceitemos essa paz. Uma paz que excede todo o pensamento. É algo superior a nós. Mas é verdadeira. Não conseguimos apalpá-la, mas é uma paz verdadeira. É verdade. É real. Portanto, quando fazemos isto, quando oramos, declaramos a palavra, a paz de Deus, ela não se explica. Ela guarda-nos, ela protege as nossas emoções, protege os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É como se fosse um soldado espiritual em nossa defesa. Como se nós tivéssemos um escudo espiritual à nossa volta e que tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, a gente sabe que vai mudar, porque nós pusemos isso nas mãos de Deus. Às vezes o pessoal brinca comigo porque eu pareço sempre que às vezes ando noutra terra. E às vezes eu acho que eu estou mesmo noutra terra. Acho que às vezes eu desligo. E eu dou graças a Deus por isso. Eu não ouço notícias. Fazem-me mal.
é que me fazem mesmo mal. Não consigo ver as notícias da Ucrânia, a minha amiga é ucraniana, muitos anos. Aquilo mexe comigo. Não consigo ver os idosos em lares em que muitas vezes batem, os filhos que matam pais. Eu não quero ver isso. Tu estás a querer encher o teu espírito, os teus pensamentos, a tua mente, o teu coração, de quê? De que é que nós estamos a querer encher? Por isso nós temos que nos encher da palavra de Deus. Quando eu digo que temos que nos encher da palavra de Deus, eu vou-vos ser sincera, eu não oro todos os dias 1 hora. Não, eu estaria a mentir, não é verdade. Mas eu tenho sempre um versículo presente para o meu dia. E ele fica aqui. Fica aqui. Às vezes eu estou lá do gabinete, não é fácil. Às vezes, nem consigo perceber o que é que eu tenho que fazer. Às vezes vêm aqueles medos, às vezes vêm as pessoas, às vezes o telefone fala, liga, alguém me liga e o que é que eu vou fazer? E eu penso assim, ai Deus, e agora? O que é que eu faço? Oh Pai, obrigada pelo teu versículo. Obrigada que tu estás comigo. Eu não sei o que é que eu vou dizer, mas eu sei que tu colocarás diante de mim ou dentro de mim a palavra certa. Tu dás-me sabedoria, tu dás-me discernimento. E o meu dia é este. Acho que eu não falo sozinha. Acho que eu não mexo os lábios quando estou sozinha, não sei. Mas eu penso. E fico a pensar. E eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Às vezes eu posso não sentir. E quando eu não sinto, é o que estou errada. Não é que Ele não tenha vindo comigo. É que não devo ter dado... Como é que é? Palco. E Ele fica lá sossegadinho. Mas Ele está comigo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até porque Ele sabe que se Ele não estiver comigo eu posso fazer disparates. Então Ele vem comigo. Ele vem comigo, tem que vir comigo. Quando nós temos essa relação entre nós e Deus, nós podemos ser nós. Nós podemos ser nós. Nós não vamos perder a nossa identidade, porque foi Ele que nos fez assim. Só que nós queremos é que Ele entre dentro de nós. E será tudo muito mais fácil. Amém? Eu vou acabar. Deus é um Deus de partilha. Deus é um Deus de conexão. E sabem o que é que Ele diz para nós? Já nos disse. Não andeis inquietos. Mas Ele também diz assim. Entrega-me a tua ansiedade. Entrega-me os teus problemas. Entrega-me os teus medos. E eu colocarei nesse lugar a minha paz. Nós só precisamos de paz. Porque quando nós temos paz, a nossa mente se aquieta, o nosso coração não acelera e nós estamos em paz. Por isso é que nós temos que cuidar da nossa alma, como eu vos disse, da nossa alma, do nosso espírito, antes que as preocupações, os nossos medos virem um monstro. Esse monstro que é a ansiedade. A ansiedade que tem levado pessoas cativas. As pessoas ficam presas nas suas mentes, nos seus pensamentos. Por isso é que é algo físico. Quantas vezes nós temos visto pessoas, ainda ontem eu estava a ver uma coisa, de pessoas que se atiram da ponte. Vocês sabiam que todos os dias existe uma pessoa que se atira da ponte 25 de Abril? Todos os dias. Não é dito cá para fora, mas todos os dias alguém se atira da ponte. A ansiedade mata-nos. Quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais vamos morrendo. E às vezes achamos que porque temos ansiedade, somos uns pecadores. E por isso ficamos com medo, não falamos na igreja, não falamos com o pastor. Então, a ansiedade é uma coisa do diabo, pecado. Não é verdade. A ansiedade é exatamente algo que está na nossa sociedade. E como dizem os ribatejanos, temos que pegar o quê?
O touro pelos chifres. Opa, tu, Filomena, francamente. Pagamos o touro pelos cornos. Mas é isso mesmo, ele tem cornos, não é? É cornos. Palavra certa. De chifres, pronto, somos mais queridos, mais eloquentes. Então pegamos lá o touro pelos chifres. A ansiedade. Não tenhamos medo. A ansiedade, a enfermidade, há pecado, há traição, há mentira. Mas Deus veio exatamente para todos nós. Para todos esses. Ele veio para nós, com as nossas falhas, com os nossos medos. Até porque foi Ele que nos criou. Deus criou-nos. Portanto, quando nós vimos a presença do Senhor com todas as coisas. Trazemos todas as coisas. É uma troca. É uma troca. Uma troca. Uma partilha. Não é só uma troca, é mesmo uma partilha. Porque eu dou-lhe os meus problemas e Ele me dá paz. Eu dou-lhe os meus problemas e Ele me dá paz. Eu dou-lhe as minhas preocupações e Ele me dá paz. Eu dou-lhe os meus medos e Ele me dá paz. Eu dou-lhe a minha insegurança e Ele me dá paz. Acho que Ele é teimoso. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Temos tantas dúvidas, às vezes, se Ele existe. Não é verdade? Quem é que não tem dúvidas às vezes? Eu tenho. Eu digo assim, mas onde é que tu andas? Não me ouviste hoje? Que a gente acha que é tudo para agora, não é? Somos a geração do tudo agora. Eu oro e acontece. Não, ora, suplica e dá graças a Deus. Quando oramos, quando declaramos, quando suplicamos e não conseguimos perceber, até porque quando tudo ainda é os pensamentos negativos e os medos, mas quando aí nós vamos orando, vamos declarando. Mas quando a ansiedade vem, e uma das coisas também que a ansiedade faz é as pessoas perderem a vontade de fazer alguma coisa. Não queremos orar, queremos lá louvar e cantar e ler a Bíblia. Não temos, não conseguimos. Não tenhas vergonha. Vem à igreja, fala com o teu pastor, fala connosco, nós damos uns abraços bons. Mas vai ao teu médico. Eu não tenho problema de dizer. Quando nós não conseguimos, vai ao médico. Eles estão cá para nos ajudar. Não tínhamos a doutora Cristina aqui na igreja, não é? Tínhamos que pô-la lá fora porque ela é médica. Não podemos. Deus deu-lhe sabedoria. Deus deu-lhe discernimento. Deus deu-lhe a capacidade de que aquilo que nós às vezes não deixamos que Deus cure, os médicos estão cá e que nos ajudam. Não tenhas vergonha. É uma coisa do diabo. É do diabo o quê? Vai lá, pede ajuda. Mas quero continuar a dizer-vos. Continua a oração, é uma coisa espiritual, e vai ao médico buscar aquilo que tu precisas. Deus vai continuar a ser o mesmo, Deus vai continuar a amar-te, Deus vai continuar a dizer que tu és fantástico, maravilhoso, que Ele está contigo. E vem aqui, tem connosco, vamos orar, vamos louvar juntos. Amém? Crê que tudo vai mudar, vais conseguir e vais ultrapassar. A depressão às vezes é só uma fase. É uma fase e às vezes as pessoas passam por essa fase. Mas o que eu quero dizer é o quê? Há remédio, há cura. Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e os médicos dos médicos dos médicos. Queremos num Deus que nos ama, que deu a sua vida por nós. Não foi em vão. O propósito dele é salvar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Amém?